Boa noite, pessoal. Vamos lá, vamos é, fazer mais uma correção, certo, da atividade de vocês. Pessoal, antes de começar, eu queria falar com vocês o seguinte. A partir de agora, eu preciso, para que vocês tenham um entendimento melhor do conteúdo, é essencial que durante o meu vídeo vocês estejam com caneta ou lápis, borracha e uma folha ou caderno de vocês. É de extrema necessidade, certo? Por quê? Porque química do segundo ano é cálculo. Química do segundo ano é cálculo até o fim do quarto trimestre. Entendeu? Então, se vocês. E tem cálculo que são muitos detalhes. Se vocês não acompanharem, se vocês não fizerem, não forem acompanhando o que eu estiver fazendo, certo? Vocês vão confundir toda a cabeça de vocês, certo? Até mesmo não entender. Então, eu quero duas coisas. Primeiro, estejam com caneta ou lápis borracha, certo? E estejam com uma folha ou com um caderno de vocês. Aula minha, quarta-feira, esteja com esses dois materiais, certo? Vai ser de extrema importância. E a partir de agora, a gente está vendo a entropia de formação, mas a partir de agora a fórmula da termoquímica é a mesma. ΔH da reação é igual a entropia dos produtos menos a entropia dos reagentes. Não vai mudar. Certo? Até o fim do segundo trimestre não vai mudar. Mas digamos que as contas vai ficar um pouquinho maiores daqui para frente, certo? Então eu preciso que vocês acompanhem passo a passo. Eu estou tentando fazer de forma mais sucinta possível, juro para vocês. Então, passo a passo, não entendeu? Volta, assiste novamente. Ah, eu não entendi tal parte, volta ao vídeo, certo? Assisto novamente. Eu, particularmente, eu faço dessa forma. Eu tenho dificuldade de entender algumas coisas. Então, o que eu faço? Eu pego uma caneta, pego papel, e o que a pessoa vai falando, eu vou anotando, certo? Até minha letra sai até um tanto mais feia do que o de costume, certo? Mas é essencial, tá, pessoal? É essencial a gente ter isso, como é que fala? Ter essa dinâmica, ok? Conversados, entendidos? Então, ok. Antes de começar a falar, antes de começar a nossa correção sobre entalpia de formação, vamos rever algumas coisas. Acho que não ficou tão claro assim para a gente. Bom, primeira coisa que é importante é saber o que é o estado padrão de uma substância. O estado padrão de uma substância simples. O que é uma substância simples, segundo ano? Substância simples é uma substância que é formada por apenas um único tipo de elemento químico. Se eu tiver uma substância que é formada por um único tipo de elemento químico, exemplo, O2, Cl2, H2, Br2, essas substâncias, elas são simples. Se eu tiver uma substância formada por dois ou mais tipos de átomos ou espécies atômicas, eu tenho uma substância simples? Não. Eu vou ter uma substância composta, certo? Então, presta atenção nisso. Exemplos de substância composta: H2O. Por que substância? Porque H2O é uma substância composta. Porque é formado por H, que é hidrogênio, e O, que é oxigênio. Certo?
Uma outra substância composta, glicose, C6H12O6. Por que é composta? Porque é formada por C, que é carbono, H12, que é hidrogênio, e O6, que é oxigênio, certo? Então estejam gravado na mente de vocês isso. Substâncias simples. O estado padrão de uma substância simples, certo? E a variedade alotrópica. A variedade alotrópica é uma propriedade da substância simples. Mais estável da substância, em seu estado mais comum, a 25 graus Celsius e 1 atm. Imagina o seguinte, eu tenho duas substâncias diferentes de um mesmo elemento. Vamos pegar, por exemplo, o carbono. Os mais simples e os mais conhecidos são o quê? Carbono grafite e carbono diamante, certo? Qual é mais comum eu ter nas minhas condições, onde eu vivo, da forma que eu vivo? Respirando, condições ambientais, na temperatura, na pressão, onde nós vivemos. Nós vivemos em uma condição ambiental, certo? E nessa condição ambiental é mais fácil eu encontrar o carbono grafite ou o carbono diamante? É mais fácil encontrar o carbono grafite. Se é mais fácil encontrar um carbono grafite, então o carbono grafite vai ser o meu estado padrão do átomo de carbono. Já o carbono diamante, não. Primeiro, para eu ter um carbono diamante, é necessário uma pressão extremamente alta, certo? E outra, não é fácil encontrar um carbono diamante. Imagina se fosse fácil encontrar um diamante. Se eu fosse ali na esquina, eu encontraria um diamante e ficaria rico de uma hora para outra. Entendeu? Então não é fácil encontrar um diamante, certo? Aqui eu passei para vocês uma tabela. Eu vou... Aqui eu coloquei algumas substâncias. Aqui eu coloquei as condições, se elas são padrão ou não. A entalpia, se vai ser igual ou diferente de zero. Lembrando que a entalpia padrão, ela sempre é zero. E o porquê, entendeu? Bom, vamos lá. H2. H2 é uma substância simples ou composta? Uma substância simples. Ela no estado gasoso, ela vai estar na condição padrão. Então sua entalpia vai ser zero. Se a entalpia vai ser zero, então vai ser estado padrão. A justificativa, o porquê disso, está aqui em cima. Tá? H2 continua sendo simples? Sim, porque é só formado por moléculas, por átomos de hidrogênio. Então, ela é uma substância simples? Sim. Só que ela está no estado líquido. Ela está no estado padrão? Não, ela não está no estado padrão. Se ela não está no estado padrão, então a entropia dela vai ser zero? Também não. Vai ser diferente de zero. Por quê? Nas condições ambientais, ou seja, a 25 graus Celsius em 1 atm, o hidrogênio é gasoso, não é líquido. Para eu pegar um gás e transformar em líquido, é necessário mais de 10 atm. Ou seja, imagina eu descendo, abrindo parênteses. Não sei se vocês já leram ou já ouviram que se eu, a cada metro que eu desço abaixo do nível do mar, eu aumento 1 atm de pressão, certo? Se eu, por exemplo, preciso de 10 atm de pressão para transformar hidrogênio líquido gasoso em hidrogênio líquido, eu tenho que descer do nível do mar 10 metros. Imagina a quantidade, o tamanho da pressão que é estar lá. Para vocês terem ideia, nem nossos tímpanos estariam vivos, digamos assim. Já teriam estourados há muito tempo atrás. Certo?
Hg, para quem não lembra, é mercúrio. Mercúrio L, mercúrio no estado líquido. Ele é padrão, então sua entropia é zero. Mercúrio no estado sólido é padrão? Não. Sua entropia então vai ser diferente de zero. Por quê? Porque nas condições ambientais o mercúrio é líquido. O mercúrio, para quem não sabe, é aquele líquidozinho prateado que fica dentro do termômetro, certo? Ele é o mercúrio, certo? E ele é líquido, tá? Vamos lá. Carbono grafite. Olha o exemplo nosso. Ele é padrão. Se ele é padrão, então a sua entropia vai ser igual a zero. Carbono diamante. Carbono diamante é padrão? Não. Sua entropia é igual ou diferente a zero? Diferente de zero. Por quê? Porque a forma alotrópica do carbono mais comum, certo, é o grafite. Ok. Água. Água é sólida, água líquida. Água, H2O, é um composto simples ou composto? É uma substância simples ou composta? É uma substância composta. Se é uma substância composta, então ele não é padrão. Se ele não é padrão, então sua entalpia é diferente de zero. CH4, para quem não sabe, é metano. Metano, no estado gasoso, é uma substância simples ou uma substância composta? É uma substância composta. Por ser uma substância composta, ele não tem o estado padrão. Ele não está no estado padrão. Se ele não está no estado padrão, então sua entalpia é diferente de zero. Certo, pessoal? Lembrando, só um macetezinho para vocês. Toda vez que eu tiver H2, Cl2, Br2, I2, O2, o que mais? Substâncias gasosas, normalmente, certo? Na maioria das vezes, quase que sempre, essas substâncias estarão no seu estado padrão. Certo? Vamos seguir. A entalpia padrão de formação é o calor liberado ou absorvido nas reações de formação de um mol ou de uma molécula de um composto por meio de substâncias simples, no seu estado padrão. Nos seus estados padrão, nas condições padrão de 25 graus Celsius e 1 atm. E vale lembrar que para essas substâncias, ou seja, substâncias simples, a entalpia padrão de formação é sempre zero. Tá, pessoal? Sempre zero. Então, vamos lá. A partir de agora os exercícios que eu passei para vocês, certo? E todos os slides a partir de agora, exceto o último, eu coloquei essa tabela, que foi uma tabela que eu passei no material para vocês, na parte teórica do material. E essa tabela aqui que eu passei na questão número 1, certo? Eram para vocês usar as duas tabelas, tá bom? Então vamos lá. Calcule a entalpia padrão de formação das seguintes reações químicas utilizando as tabelas abaixo e a tabela apresentada no texto. A tabela abaixo é essa e a tabela do texto é essa. Então eu teria de usar as duas tabelas, certo? Tá escrito aqui, tá, pessoal? Vamos lá. Então, caneta, lápis, borracha, caderno, vamos fazer a partir de agora. Não entendeu? Volta para o vídeo, volta e assiste, volta até onde você não entendeu e volta e assiste novamente. Beleza? Vamos lá.
Primeiro composto é carbono-grafite, reagindo com duas moléculas de H2, formando CH4. Carbono-grafite é o meu estado padrão do carbono. Sua entropia de formação em quilocalorias é 0. Hidrogênio aqui não tem, mas nós vimos que hidrogênio também tem entropia igual a 0. Já o metano é uma substância composta, então a entropia dele é essa. Como que eu vou calcular o ΔH de formação das reações? Por essa fórmula. ΔH da reação, eu não coloquei, mas é da reação, é igual à entropia dos produtos menos a entropia dos reagentes. Quem são os meus produtos? Os meus produtos é todas as substâncias que estão à direita da minha seta. Eu tenho a seta aqui de referência. Tudo que estiver à direita, serão os meus produtos. E tudo que estiver à esquerda, os meus reagentes. Meu reagente então vai ser só H2? Não. Vai ser só o carbono-grafite? Também não. Vai ser o quê? Tudo que estiver à direita, à esquerda. Certo? Tudo que estiver à direita é produto. Ok? Então tem ΔH, conservei, que é igual. Entropia dos produtos. Quem são os meus produtos? CH4. Então fica entropia de CH4 menos, abre parênteses para ficar organizado, entropia dos produtos, dos reagentes. Quem são os meus reagentes? Grafite e H2. Então fica entropia de carbono grafite mais duas vezes. Por que duas vezes? Porque são duas moléculas. Se fosse 3, professor, 3 vezes. Se fosse 10, 10 vezes. Se fosse um meio da entropia. Certo? Sempre isso. Lembra na matéria passada que a quantidade de substâncias presentes na reação química interfere na entropia, no cálculo da entropia? Então, se isso aqui tem 2 e eu colocar só 1, então meu cálculo já começa errado. Certo? Entenderam? Então, ok. Então fica duas vezes a entropia de quem? De H2. Continuando. Então, aqui eu montei a minha fórmula. Aqui é a minha fórmula base. Eu não mudo essa fórmula. Aqui é minha... Eu peguei tudo que está aqui e joguei na fórmula. Os produtos no lugar dos produtos e os reagentes no lugar dos reagentes. Então tá. Qual é a entropia de CH4? A entropia de CH4 é menos 17,9. Então coloquei menos 17,9 menos entropia de carbono grafite. Cadê? Carbono grafite, entropia 0. Então fica 0 mais duas vezes, certo? A entropia de H2 gasoso. A entropia de H2 gasoso, nós vimos nos slides passados que ele é 0. Então fica 2 vezes 0, 0. 0 mais 0, 0. Então, fica menos 17,9 menos 0. Tudo somado ou subtraído de 0 é ele mesmo. Então, a entropia dessa reação vai ser de menos 17,9 quilocalorias por mol. Certo? Próximo. Mesmo enunciado, da letra B agora. Eu tenho duas moléculas de ferro no estado sólido, mais 3 meios de HO2, aqui eu não coloquei, mas é estado gasoso, tá pessoal? Mais Fe2O3, certo? Então vou ter o que? A nossa fórmula, certo? ΔH é igual a entropia dos produtos menos a entropia dos reagentes. Então aqui vai ser o quê? Quem é o meu produto? Fe2O3.
Então vai ser a entropia de Fe2O3 menos da fórmula a entropia dos reagentes. Que é a entropia dos reagentes? Ferro e O2. Ferro são quantos ferros? 2. Então fica 2 vezes a entropia de ferro mais 3 meios da entropia de O2. Certo? A entropia do trióxido de ferro 2, de ferro 3, desculpa, é quem? Menos 196,5. Entropia de ferro é 0. Entropia de O2 também é 0. Então, substituindo os valores, tem isso aqui. Então fica menos 196,5, que é a entropia desse composto, certo? Menos 2 vezes a entropia de ferro no estado sólido, que é 0, mais 3 meios da entropia de O2, que é 0. Todo número multiplicado por 0 é 0. Então fica menos 195,5 menos 0. O resultado disso vai ser menos 196,5. Certo? Próximo. Aqui as nossas tabelas. Mesmo enunciado. Agora eu tenho meia molécula de H2 gasoso reagindo com meia molécula de Cl2 gasoso, formando HCl. Lembra que eu falei que é Cl2, essas coisas assim são padrões? Então, H2 eu sei que é padrão, a gente viu. Cl2 também vai ser também vai ter um estado padrão, certo? Então fica ΔH igual a entropia dos produtos menos a entropia dos reagentes, certo? Que é igual. Quem é os meus produtos? É quem está depois da seta. Quem é HCl. Quem é os meus reagentes? Tudo que está antes da seta. Então fica meio da entropia de H2 mais meio da entropia de Cl2. A entropia de HCl é o quê? Menos 22. Entropia de H2, 0. Entropia de Cl2, 0. Então fica isso aqui. Certo? Todo número multiplicado por 0 é 0. 0 mais 0, 0. Então fica menos 22,0 menos 0. Como 0 não altera em nada a minha conta, então meu resultado vai ser menos 22 quilocalorias por mol. Próximo. Tá. Ixi, e agora? Eu tenho 3 reagentes em um produto. O que eu faço? Exatamente da mesma forma. Certo? Entropia da reação é igual a entropia dos produtos menos a entropia dos reagentes. Certo? Quem é os meus produtos? Quem é o meu produto? CH3Cl. É o clorofórmio. Certo? O nome desse carinha aqui é chamado de clorofórmio. Quem é os meus reagentes? Carbono grafite, H2 gasoso e Cl2 também gasoso. Como eu tenho uma molécula de grafite, então fica só a entropia de carbono grafite. Mais 3 meios da entropia de H2 mais 1 meio da entropia de Cl2. Tá aqui. Entropia do carbono grafite, 0. Entropia de H2, que nós vimos, 0. Entropia de Cl2, 0. Substituindo, entropia desse carinha aqui é menos 19,6. Substituindo os dados, tenho isso aqui. Certo?
Todo número vezes zero é zero. E todo 0 mais 0 mais 0, 0. Então, vou ter isso aqui. Então, aqui fica menos 190, menos 19,6 menos 0. Todo número somado ou subtraído por 0 é ele mesmo, certo? Imaginar que eu ia falar 0, né? Ia mesmo. Ah, normal. Então aqui fica dessa forma aqui, certo? Menos 19,6 menos 0 é igual a menos 19,6. Ok? Alguma dúvida? Chama no privado, tá bom? Para o vídeo, qualquer coisa, volta, rever, tá? Então aqui os meus produtos menos os reagentes. Aqui, quem é os meus produtos? CH3Cl. Quem é os meus reagentes? Carbono, grafite, H2 gasoso e Cl2. Carbono, grafite só tem um, então não coloco nada aqui na frente. H2 tem 3 meios, então tem que colocar 3 meios. Cl2, meio, então tem que colocar aqui meio. Carbono, grafite, entropia 0. H2, entropia 0. Cl2, entropia 0. Todo número multiplicado por 0 é 0. 0 mais 0 mais 0, 0. Isso aqui, 196 menos 0, 196. Desculpa, 19,6. Seguindo. Mesmo enunciado. Agora, carbono, grafite mais O2 gasoso, formando CO2. Carbono, grafite é uma substância simples. O2 é uma substância simples. CO2 é uma substância composta. Composta por quem? Carbono e oxigênio. Certo? Carbono, grafite, quem é? Entropia 0. O2, entropia também 0. E CO2, entropia menos 94,1. Não se esqueçam de deixar esse menos. Se eu colocar mais, se eu não colocar esse menos, fica mais 94,1. Aí já é uma outra história, tá bom? Aí já não corresponde mais a CO, ok? CO2. Então, novamente, nossa fórmula, entropia, variação da entropia da reação é igual à entropia dos produtos, menos a entropia dos reagentes. Quem são os meus produtos? Tudo que está depois da seta. Quem é? CO2. Os meus reagentes é tudo que está antes da seta. Carbono, grafite e O2. Certo? A entropia de CO2 a gente viu. A entropia desses dois a gente viu aqui também. Então, substitui. Então, fica menos 94,1 menos 0 mais 0, 0. Menos 94,1 menos 0 é igual a menos 94,1 quilocaloria por mol. Bem simples, né? Próximo. Mesmo enunciado. Agora eu tenho meio de H2 mais meio de F2 gasoso. F2 é flúor, tá, pessoal? Flúor, gás flúor. Formando HF gasoso. HF, para quem não lembra, é ácido fluorídrico. Então, H2 a gente viu nos slides passados que a entropia é 0. F2, gás flúor, o que eu falei? Gás, normalmente, a entropia é 0. Certo? Então, a entropia do flúor aqui também vai ser 0. E HF, a entropia dele é quem? Menos 94,2. Substituindo, então,
Então fica a entropia da minha reação é igual a entropia dos produtos menos a entropia dos reagentes. Quem são os meus produtos? HF. Quem são os meus reagentes? H2 e F2. Então fica, tem entropia de HF, que é igual a meio, porque tem esse meio aqui, então tem que levar em consideração, meio da entropia de H2, mais meio da entropia de F2, certo? H2 entropia 0, F2 entropia 0. Então fica dessa forma. Todo número multiplicado por 0 é 0. Então fica menos 94,2 menos meio vezes 0 mais meio vezes 0. Todo número multiplicado por 0 é 0. 0 mais 0, 0. Então fica menos 64,2 menos 0. Como 0 não aumenta nem diminui nada na minha vida aqui, então minha resposta é menos 64,2 quilocaloria por mol. Tá? Próximo. Repetitivo, né, pessoal? Mas é isso, é repetição para a gente aprender, certo? Se fizer um ou dois e não voltar, não repetir, a gente não aprende, certo? E eu não quero que vocês decorem, quero que vocês aprendam, pelo menos para passar de ano, tá? Quero que vocês aprendam, certo? A aplicar essas fórmulas. Tanto é que nas minhas provas eu não tenho problema nenhum de usar calculadora, contando que vocês saibam aplicar. O que eu cobro dos meus alunos é que eles saibam aplicar o que está fazendo. Usar a calculadora para menos de menos, tá certo? Essa daqui, eu tô tomando água, tá? Minha garganta tá seca. Essa aqui eu tenho enxofre rômbico reagindo com O2 gasoso, formando SO2, óxido de enxofre, certo? Então tá, enxofre rômbico, entropia 0, O2 gasoso, entropia 0, SO2 também gasoso, eu esqueci de colocar, mas entropia menos 70,9. Então, nossa velha fórmula, entropia da reação é igual a entropia dos produtos menos entropia dos reagentes. Então fica, os meus produtos é quem? SO2. Então fica entropia de SO2 menos, e quem é os meus produtos, os meus reagentes? Enxofre rômbico, então fica entropia do enxofre rômbico mais O2, então fica entropia de O2. Enxofre rômbico, entropia 0. O2, entropia 0. 0 mais 0, 0. Então fica entropia menos 70,9 menos 0 mais 0, 0. 0 não me altera nada, então minha resposta é 70,9 quilocaloria por mol. Negativo, tá, pessoal? Se eu colocar positivo aqui, já é uma outra história e fica errado, tá bom? Próximo. Mesmo enunciado. Esse aqui eu não sei qual é, acho que é a letra H, né? É H. Então aqui nós temos o quê? Carbono grafite reagindo com meio mol de O2, formando CO, certo? Então tá. Quem é o meu produto? CO, monóxido de carbono. Quem é os meus reagentes? Carbono grafite e O2. Então, minha velha fórmula,
Tá aqui. Então fica entropia dos produtos, que é os meus produtos, CO. Então fica entropia de CO menos a entropia de carbono grafite mais então meia vezes a entropia de O2, certo? Entropia de CO menos 26,4. Entropia de carbono grafite, 0. Entropia de O2, também 0. Então, substituindo, tenho todo número multiplicado por 0 é 0, 0 mais 0, 0. Então fica menos 26,4 menos 0. Isso aqui, 0 não me altera em nada, então fica menos 26,4 quilocaloria por mol. Próximo. E minha penúltima, né? Da número 1. Meia molécula de N2 gasoso mais uma molécula de O2 gasoso, formando uma molécula de Na2, de óxido nítrico, óxido de nitrogênio. N2 gasoso é 0, O2 gasoso, 0, certo? NO2 gasoso, mais 8, certo? Então, nossa velha fórmula, né? Entropia da reação igual a entropia dos produtos menos a entropia dos reagentes. Então fica H, que é os meus produtos, Na2. Então fica entropia de Na2 menos um meio vezes a entropia de N2 mais uma vez, né, ou não preciso colocar, a entropia de O2, certo? A entropia dos dois nós vimos que é 0, então substituindo o valor, fica mais 8, que é a entropia de NO2, menos meio vezes 0, mais 0. Todo número multiplicado por 0 é 0. 0 mais 0, 0. Então fica mais 8 menos 0. Mais 8 menos 0 é igual a mais 8 quilocaloria por mol. Pessoal, aqui eu estou fazendo passo a passo, estou colocando a entropia de todo mundo, estou colocando quem é 0, porque é 0 e tal. Se vocês não quiserem nem colocar, pode, atrai muito a nossa vida, certo? Mas eu estou aqui colocando passo a passo porque teve muita dúvida. Então, estou colocando passo a passo, certo? Para sanar essas dúvidas de vocês, tá bom? E por último, letra J, eu tenho 3 meios de O2 gasoso, formando O3 gasoso. Aqui eu tenho O2 gasoso, gás oxigênio, e aqui eu tenho O3 gasoso. Então, a entropia de oxigênio vai ser 0. Por que a entropia de ozônio não vai ser 0? Porque é mais fácil onde eu moro, nas condições onde eu vivo, eu encontrar mais O2. É mais fácil encontrar oxigênio gasoso do que encontrar O3. O3, para quem não sabe, é ozônio. Ozônio eu só encontro só lá na camada de ozônio que veste a Terra, certo? Então aqui onde nós vivemos, nós não encontramos O3, nós não encontramos O2. Aliás, se encontrarmos, é em tubo onde é mais de R$ 1.000 o tubo, certo? Para vocês terem noção, tanto que é caro. Então, a entropia de O2 é 0, certo? E a sua forma alotrópica, que é O3, que é o ozônio, ele vai ser diferente de 0. Ele vai ser quanto? Mais 34. Então, fica aqui. A entropia da reação é igual a entropia dos produtos menos reagentes.
Os meus produtos é O3, os meus reagentes H2. Como é 3,5, então fica 3,5 da molécula da entropia de H2. Entropia de H2 é 0, entropia de A3 é mais 34. Então fica como? Mais 34 menos 3,5 de 0. Todo número multiplicado por 0 é 0. Então fica mais 34 menos 0, que é igual a mais 34 quilocaloria por mol. Tá, pessoal? Então a número 1 é essa. Certo? Finalizamos aqui. Vamos para o número 2. Considere as entalpias padrão de formação de cada substância. C2H5OH líquido. Para quem não conhece ainda, né? Vocês vão conhecer ano que vem. Essa molécula aqui é chamada de etanol. A entropia do etanol é o que? Menos 277,5 kJ por mol. Certo? A entropia de CO2 gasoso é menos 393,3 kJ por mol. A entropia de água líquida é menos 285,5. Eu não coloquei aqui, esqueci também, é kJ por mol. Determine a variação da entropia para a seguinte substância. Esse daqui, pessoal, é a reação de combustão. Toda vez que eu tenho uma matéria orgânica em contato com oxigênio, produzindo CO2 e água, eu tenho uma reação de combustão. Certo? Dessas substâncias, quem é simples, quem é composta? Etanol, C2H5OH, é uma substância composta por quem? Carbono, hidrogênio e oxigênio. O2 é uma substância simples, porque é composta apenas por oxigênio. CO2 é uma substância composta por quem? C, carbono e oxigênio. H2O é a molécula de água, que é uma substância também composta, certo? Por hidrogênio e por oxigênio. O2 está no estado alotrópico mais comum, então a entropia dele é 0, certo? Já vamos adiantar. Então, preciso colocar a entropia 0 dele? Não, mas eu vou colocar para não ter dúvida, certo? Então fica a nossa velha fórmula: entropia da reação é igual a entropia dos produtos menos a entropia dos reagentes. Então fica, então ΔH é igual. Quem são os meus produtos? Só o CO2? Não. Só água? Não. É tudo que estiver depois da seta. CO2, então vai ser 2 vezes, porque são 2 moléculas de CO2, então fica 2 vezes a entropia de CO2, mais, são quantas moléculas de água? 3. Então vai ser 3 vezes a entropia da água, menos a entropia do etanol, do C2H5OH, mais 3 vezes a entropia de O2, certo? A entropia de CO2 está aqui. A entropia de H2 está aqui. A entropia do etanol é a primeira aqui. A entropia de O2, qualquer, é 0, certo? Então, substituindo os valores, eu tenho 2 vezes menos 393,3 mais 3 vezes menos 285,5 menos a entropia do etanol, que é menos 277,5 mais 3 vezes a entropia de O2, que é 0. Pessoal, novamente, respeitem o sinal. Se é menos, eu tenho que colocar menos. Se eu colocar mais, então
eu mudei o meu composto, certo? Aqui o sinal manda muito, muito. Então, fazendo essa multiplicação, 2 vezes esse valor, 3 vezes esse valor, mais esses valores, eu vou ter isso aqui. 2 vezes 393,3 dá 786,6. Mais por menos, menos. Aqui, menos por mais, menos. Mais por menos, menos. 3 vezes 285,5, 856,5. Menos 203 vezes 0, 0. 0 menos 277,5, 277,5. Certo? Agora vamos tirar isso daqui do parênteses. Sinais iguais, conserva o sinal e soma. Aqui eu tenho um sinal que está antes do parênteses, tem um sinal de menos, então ele muda o sinal que está aqui dentro. Se o sinal que está aqui dentro era positivo, fica negativo, mas como é negativo, ele fica positivo. Então aqui, sinais iguais, conserva o sinal, ambos os sinais é negativo, então conserva o menos. E soma 786,6 menos, mais no caso, né? Porque eu conservei e somei. 786,6 mais 856,5 dá 1643,1. Menos por menos, mais 277,5. Conserva. Então, pessoal, só a título de curiosidade, a parte química da minha história terminou aqui. Daqui para baixo é matemática, tá bom? Sinais iguais, conserva o sinal do número maior e subtrai. Quem é maior? 1643,1 ou 277,5? O maior vai ser menos, vai ser o 1643,1. Esse 1643,1, o sinal dele é negativo. Se o sinal dele é negativo, então eu vou conservar o sinal de menos. Se eu pegar 1643,1 e subtrair 277,5, eu vou encontrar um valor de 1365,6. Esse valor aqui vai ser em kJ por mol. Ou seja, para que essa reação ocorra, para que essa reação de combustão ocorra, é necessário gastar entropia negativa, lembra? Reação exotérmica, é necessário gastar uma energia, uma entalpia de menos 1365,6. Se é negativo, meu banco está ganhando ou está perdendo? Está perdendo. Eu estou tendo prejuízo de energia. Eu estou perdendo energia. Certo, pessoal? Então, pessoal, é isso aqui, certo? A correção da atividade sobre entalpia de formação. Não entendeu, pessoal? Não é que eu não queira explicar. Quero, mas eu preciso que vocês vejam umas 2, 3 vezes. No mínimo, certo? Sempre com o caderno na mão. Se eu coloquei aqui que a entalpia, se o ΔH é igual a entalpia dos produtos menos a entalpia dos reagentes, você coloca lá no caderno. ΔH é igual a entropia dos produtos menos a entropia dos reagentes. Se eu substituir os produtos e os reagentes, eu substituo aqui. ΔH é igual a 2 vezes a entropia de CO2 mais 3 vezes a entropia de H2O. Menos a entropia de C2H5OH mais 3 vezes a entropia de O2. Certo? Se eu substituir os valores, você vai lá também e substitui os valores. Certo? Faz passo a passo acompanhando o que eu estou fazendo aqui. Eu estou tentando, sério, estou tentando facilitar ao máximo a vida de vocês, porque eu sei que química é difícil, química do segundo ano é mais difícil ainda, certo? Eu estou muito ciente disso. E
Na distância piorou 1000 vezes, certo? Então eu estou tentando facilitar a vida o máximo, a vida de vocês, certo? Mas não que vocês não estejam fazendo, mas eu queria um pouquinho mais de esforço, certo? Assiste uma vez, não entendeu, volta, assiste de novo, não entendeu, volta, ou tal parte ficou bagunçado, você não entendeu, você volta um pouquinho, assiste, anota, não continua não entendendo, me chama, certo? Mas eu não quero assustar vocês, mas isso aqui é uma das formas mais simples. A gente vai estudar daqui a pouco as entalpias de é, energia de ligação. Aí sim que essa equação aqui, por exemplo, ela vai ficar um pouquinho maior, certo? Porque é necessário ver todas as ligações de todas as substâncias presentes na minha reação química. Mas vamos sofrer depois, certo? Para essa semana é isso. Façam, corrigem. Quem conseguiu fazer, corrige. Quem não conseguiu fazer, faça suas observações, tá? E me mandem as suas observações e a correção feita da atividade, tá bom? Então tá, pessoal. Boa noite para vocês. Até a próxima. Falou!